Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo aí, né? Pessoal levantando a mão ali. Assim, a bem da verdade é que eu gosto de andar muito aqui e falar no palco, né? Mas não me deram essa opção aqui, então eu vou ficar parado, tá, pessoal? Se pudessem me dar o microfone aqui, eu seria mais feliz. Estão me ouvindo com o microfone? Então, ó. Dá? Graças a Deus, hein, pessoal? Iluminação. Quer que eu fico aqui então? Eles querem que eu fique parado, mas eu não vou ficar. Bom, eu queria agradecer aqui a nossa comissão por esse evento espetacular. Se eu pudesse, eu pedir uma salva de palmas para vocês aqui, né, em nome da nossa comissão, mas eu não posso porque eles estão em silêncio. Mas eu queria que vocês recebessem uma salva de palmas a vocês específicos, que são médicos que estão buscando agora a nossa projeção no digital, mas eu vou falar um pouquinho a mais sobre isso com vocês e eu vou avançar no empreendedorismo também. Eu acho que já que vocês estão buscando um norte dentro da medicina como negócios e prosperidade, nós vamos acabar aqui agora falando como empreender com ética, atrair pacientes e prosperar com um propósito na nossa era digital. E daí eu já começo com uma pergunta aqui para vocês. Se vocês pudessem entender o que as pessoas realmente pensam, como isso mudaria as suas interações? Se você pudesse entrar na mente das pessoas, o que isso mudaria na sua prática diária e provavelmente no seu sucesso empreendedor? Guardem essa frase que a gente vai responder ao longo da nossa apresentação. Eu vou começar o início da jornada com esse episódio de uma Porsche Cayenne, que aconteceu comigo. Eu sei que nessa plateia aqui não tem ninguém que é estressado e nervoso, mas por incrível que pareça, tem médicos aí fora que são nervosos. E aí nesse dia, certa vez, uma fisioterapeuta da minha esposa me ligou falando: olha, você consegue encaixar uma paciente minha que tem sangramento e está com urgência? E eu prontamente fiz esse encaixe, achando que já era uma possibilidade de um benefício. E não era. Ela me ligou 30 minutos depois, perguntando se eu poderia fazer um desconto na minha consulta. Coisa que eu não gosto, mas eu acabei fazendo. A paciente não veio, e aí eu comentei com ela: olha, ela não veio, veja se está tudo bem, e falei com a minha esposa. E minha esposa falou assim: qual que é o nome dela mesmo? É fulano de tal. Ela olhou o celular e falou: é essa aqui? É essa aí. É ela que está reclamando de que pagou 30 mil reais na pinça do freio da Cayenne e ela vai todo mês lá para Fernando de Noronha. Nesse momento eu me senti muito desvalorizado, se é que vocês entendem. Vi que a medicina estava indo para o buraco e eu não tinha mais valor. Nesse momento eu podia escolher ou ficar como estava ou eu ir 300% para frente mais forte. E aí eu decidi ir 300% mais forte. Só que eu não sei se vocês se lembram, ali no meu nome estava: eu sou coloproctologista e eu ofereço um produto, um serviço que não é tão fácil de se falar. A gente, assim, não é igual um esteticista que vai lá e fala sobre o dia a dia bonito e procedimentos. Eu não consigo fazer um story, por exemplo, com o meu paciente e falar: olha, nós estamos operando aqui uma hemorroida aqui, veja que legal, como é que é a sensação. E aí eu fiz alguns cursos, fiz um treinamento, entrei nessa era digital. E uma frase ficou muito na minha cabeça: encontrar uma oportunidade onde todos veem dificuldade. Quero que vocês guardem essa frase, porque provavelmente essa frase vai mudar e fazer um chaveamento para vocês também que trabalham aí no dia a dia na linha de frente. Então, a partir de agora, nós vamos apertar o play, o nosso novo eu, não o meu só, mas o de vocês também. E nós vamos começar essa jornada aqui pelo contexto atual do médico. Esse é o nosso cenário. Nós estamos aí com um excesso de informações, médicos aí que estão sobrecarregados, consultas muito rápidas e um desafio da diferenciação e conexão com o paciente. E aí eu trago para vocês então uma possibilidade de um modelo de negócio que eu chamo de a jornada do herói,
do médico 4.0. Essa jornada não é tão fácil, mas toda dificuldade vem junto com uma oportunidade. E aí a oportunidade aqui é o digital. A gente pode utilizar ferramentas de humanização e crescimento. A gente utiliza a comunicação digital para ampliar o cuidado e não substituir. E isso é muito importante, que ela sirva como uma extensão da nossa consulta no dia a dia. E aí, antigamente era assim. Antigamente o paciente queria só estar próximo do médico. Hoje, depois, ele tem orgulho de que o médico está na TV e na rádio. E hoje, ele quer estar conectado em tempo real, com interação e posts com a gente. Mas e aí, como é que eu faço para eu me destacar de forma ética nesse meio digital? Provavelmente, muitos de nós aqui já ouviu isso na faculdade, que a gente fazer publicidade do nosso serviço é antiético e ele não pode ser realizado. Então, hoje a gente mudou um pouco esse nível de comunicação. Hoje a comunicação ela tem que chegar no nosso paciente. E aí, se a gente fizer um critério de princípios fundamentais, a gente consegue fazer isso de uma maneira segura e ética. E aí começa com a verdade, a ciência e a empatia. Sempre falem a verdade e se pautem na medicina baseada em evidências. E, claro, comunicando da melhor maneira que você pode para que o seu paciente entenda o que você está falando. Sempre tendo segurança jurídica, o que pode e o que não pode fazer. Então está aqui a doutora Juliana Rassi, ela vai dar uma palestra espetacular a seguir da gente, para que a gente entenda um pouquinho mais dos nossos limites e onde a gente pode chegar. Saber um pouco mais da resolução do CFM sobre publicidade médica. E se não souber, que você tenha uma boa agência de publicidade que trabalhe no meio médico e que saiba essas normatizações para te ajudar. E aí eu sei, provavelmente aqui nessa plateia tem algumas pessoas que não estão na era digital e têm muito medo de entrar na era digital. Eu sei porque eu já fui assim também, eu sou de uma geração no meio do caminho aí, digamos assim, e eu entendo todas as nossas frustrações. Por exemplo, isso, né? Quem sou eu? Será que eu sou médico ou não sou? O que eu faço? Eu consigo aprender essas tecnologias novas agora? Será que eu ainda tenho essa capacidade? A síndrome do impostor, será que eu sei mesmo o que eu sei? Eu não sei se eu sei mais, né? E o julgamento externo, aquele velho amigo teu que vai falar que você é blogueirinho. E lá vem o blogueirinho aí falar na internet aí. E aí, obviamente, o medo de processo. Então, eu vou contar para vocês uma segunda história agora, que foi o dia que eu destravei. Então, certa vez, eu fui convidado para uma entrevista na rádio, de uma rádio católica, inclusive. E aí, nessa rádio católica, era sobre uma entrevista sobre câncer coloretal. E aí, nesse dia, a gente teve várias perguntas, uma chuva de perguntas, pessoas ligando, mandando mensagem, desde se o papel higiênico é para ser usado, até se o coito anal dá hemorroida. E aí, eu tenho provas aqui, olha aí o vídeo de quando me perguntaram sobre o coito anal da hemorroida. E aí, nesse dia, depois de receber tantas perguntas, e aí, assim, falando sobre coloproctologia, eu entendi que não se trata de autopromoção, mas sim de entrega de conteúdo. E mais do que isso, quando a gente compartilha o nosso conhecimento com o nosso paciente, a gente contribui de fato com a população, agregando valor. E daí você muda o chaveamento. É um momento que você começa a perceber que o médico, para empreender, ele não tem que falar sobre ele. Eu não tenho que falar do meu título, eu não tenho que falar de mim, eu tenho que falar sobre você. É sobre o que o paciente está precisando, o que ele não sabe que ele está precisando ainda. E aí você começa uma nova jornada de chaveamento. E aí como é que eu faço para fazer essa atração de pacientes com propósito? Eu faço uma captação com conteúdo e não com autopromoção. Então eu não preciso ficar falando, olha, eu sou o melhor médico do mundo, né? Eu falo o seguinte, se você tiver sangramento, atenção, pode ser que seja hemorroida. Opa, será que eu tenho hemorroida? Você já lançou um conteúdo que vai ajudar grande parte da população que nem sabe que tem essa doença, por exemplo. Eu vou criar autoridade, vou criar confiança. E mais uma vez, eu não preciso ficar falando que eu sou o melhor cirurgião robótico do mundo e etc. Mas você pode falar que existe uma dor pélvica que pode ser endometriose e que quando tem essa endometriose, um dos melhores tratamentos é uma cirurgia robótica. E que é importante que você faça a checagem se esse médico ele tem certificação em robótica.
E aí existe uma coisa, quando você trabalha em vendas, que se chama jornada do cliente, que no nosso caso é a jornada do paciente. O que significa isso? É a jornada desde o momento que ele entendeu que ele tem uma doença, ele tem uma dor, que a gente chama, até o momento que ele vai para o seu consultório e você fecha a sua consulta. Importante fazer isso, importante que vocês entendam qual é essa jornada para que você tenha melhores resultados de inserção nessa jornada dele. E aí a gente lança a mão de ferramentas aí como as redes sociais, Google, o site e canais de relacionamento como WhatsApp, e-mail, Telegram, YouTube e as caixinhas de perguntas aí do Instagram. E aí provavelmente alguém vai falar para mim assim, pô, Valtinho, eu não estou entendendo nada do que você está falando, estou com sono aqui, cara, não sei aonde vai chegar isso aí. Então eu vou mostrar para vocês uma outra maneira da gente falar sobre essas vendas, entre aspas, aqui, que é o funil de vendas do médico. E aí o diagrama de funil do médico, ele vem do topo para baixo. Assim, as 3 primeiras fases são as 3 principais antes de você fazer a sua consulta. Então, como que funciona? O topo do funil é onde você vai atrair e captar o seu paciente. Como que você faz isso? Você precisa trazer a atenção e descoberta dele. E aí você vai lançar um conteúdo educativo com temas abertos. Por exemplo, isso que eu comentei agora. Sangramento, pode ser hemorroida. E aí você criou nele uma consciência de que ele pode ter essa doença. E aí você pode lançar a mão de plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, etc. E aí ele já descobriu que ele tem uma doença. Agora ele precisa saber o que fazer com essa doença. Aí vem o meio do funil, que é o vermelho, onde você vai criar o interesse nele, posicionando a autoridade e valor do seu cuidado. Ele vai começar a buscar na internet quem que trata hemorroida, por exemplo. Ele vai digitar no Google, sangramento, hemorroida, quem é o médico. Esse momento você tem que estar lá posicionado. Você tem que estar com a sua fase lá. Porque daí ele vai olhar e falar, poxa, esse aqui é um coloproctologista. Quais são as melhores ferramentas para a gente fazer isso? O Instagram e o Google. Por quê? Porque você consegue fazer uma gestão de tráfego, você investir. Basicamente você tem que estar lá aparecendo para essa pessoa a hora que ele precisar. E aí você vai ser um dos escolhidos, possivelmente. E aí na área verde, que é o fundo do funil, é quando a gente chama de lead final. É quando ele já sabe que tem a doença, precisa de um médico, só que ele não sabe qual deles. Eu vou escolher qual é o médico que eu quero. E aí é a hora da consideração e decisão. Nesse momento você tem que mostrar a sua cara para ele, do que você é, quais são os seus propósitos, a sua experiência e que ele sinta segurança em você. Daí com isso, provavelmente você vai ter chance dele escolher você entre tantos outros. Qual é a plataforma que a gente usa normalmente para fazer o lead final? Doctoralia e Google. Por que Doctoralia e Google? Não sei se vocês já fizeram essa experiência como clientes e pacientes, mas quando você vai buscar um médico, você normalmente coloca, né? Eu preciso de um coloproctologista, no caso. Aí esse coloproctologista está onde? Aí você vai procurar saber sobre ele. Aí você vai cair um monte de vídeos, entrevistas, não sei, mas você vai entrar no Google dele. Por quê? Porque você vai olhar aquela área onde tem os comentários e a nota dele. Basicamente, o que o paciente quer? Ele quer pessoas que sejam bem cotadas, que tenham uma boa avaliação. O que significa isso aí? Tem uma área lá no Google e no Instagram que vocês vão ver isso. Todo mundo pode deixar comentários lá. Significa que isso aqui é idêntico antigamente, quando a dona Terezinha indicava para a dona Maria. Falava, vai nesse médico, ele é bom. Só que hoje mudou um pouquinho a maneira de falar. Ao invés da dona Maria falar aqui, você tem uma possibilidade de 3,5 milhões de pessoas falando, você está bem, esse aqui é bom, vai lá nele. E aí, essas são as 2 plataformas principais. E aí a pessoa viu que ela precisa de um médico desse, ela já tem a doença e escolheu você, aí chegou a sua hora da consulta, onde você vai converter, que é o cinza. Então, na consulta, você termina, teoricamente, a sua jornada aqui. O que você tem que ter na sua consulta aqui? Não pode também desprezar esse momento. Você tem que comprovar para esse paciente que você teve uma boa experiência. É isso que ele procura quando ele vai atrás de você. Ele vai olhar para você e falar, poxa, eu vi tanto falar bem de você, eu quero ver se é verdade aqui na sua consulta. E isso basicamente depende da sua consulta com ele e do seu time que trabalha com você, que são as secretárias, etc. E isso vai ter, por exemplo, treinamentos de qualidade que você pode dar para eles. E aí vem o 5º e último item do funil, que é o da pós-consulta e fidelização. O
paciente já passou com tudo, já veio na consulta com você, e aí você precisa só que ele continue sendo o seu paciente para sempre. Como fazer isso? Em geral, esse pós-consulta é feito com um time treinado. Você pega a sua secretária ou o seu time de vendas ali, ou de qualidade, e você treina ele fazendo com que eles tenham contato. Então, um exemplo, você pode lançar a mão do WhatsApp e do e-mail, ou então uma inteligência artificial que vai mandar periodicamente as mensagens para o seu paciente. Falar, olha, dona Tereza, a gente sabe que a senhora foi operada faz 3 dias, a gente quer saber como é que a senhora está hoje. Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Ou não? Olha, seu João, está na hora de fazer a colonoscopia. Lembra que a gente combinou? Nós temos que marcar a sua consulta aí. Ó. Eu tenho consulta sexta-feira para a gente poder fazer isso. E aí tem um monte de gente que já sabia disso, agora eu vou falar como que aumenta a performance então. Para quem é avançado na rede, eu sugiro que faça esse checklist. Por que eu quero ocupar a rede? Como que eu quero ocupar essa rede? Como que eu quero que as pessoas me vejam? Qual é o público-alvo? Isso aqui depende muito da fase que você está, né? Então, às vezes você quer um público-alvo que está em convênios locais, outra hora em pacientes particulares. Ou um modelo de negócio B2B, que é quando eu peço para outro médico encaminhar para mim. Você pode fazer isso também. O formato que você está trabalhando, se é na rede social ou então podcast agora, quero fazer um monte de episódios. Posicionamento de autoridade, é importante que você tenha sites para poder validar o seu posicionamento. E aí a gestão de tráfego pago, que você pode inclusive escolher uma palavra, por exemplo, daquele que é referência da sua área e comprar também. Aí toda vez que aparecer esse nome dele, aí o seu nome vai junto. E para quem é iniciante na rede digital? Esquece tudo que eu falei e lembra só dessa frase aqui. Como quebrar crenças limitantes. Então, como que eu faço para quebrar essas minhas crenças limitantes? Então, o Daniel Goleman é um escritor que fala muito de inteligência emocional. E aí ele escreveu um livro em que ele fala que o QI ele representa somente 20% do seu sucesso pessoal. Ou seja, as suas emoções é que comandam a maioria das suas ações. E aí 80% do nosso sucesso vai estar relacionado à inteligência emocional e eu digo mais a relacional, que é esse nosso networking. E aí esses são os 5 pilares da inteligência emocional. Mas eu vou falar para vocês e vou facilitar aqui. Não precisa saber todos esses pilares aqui, mas eu vou falar que o autoconhecimento é o fundamental para vocês terem. Então, lembra que eu falei lá que eu fiz alguns cursos no passado? Dos 32 cursos de treinamentos que eu fiz em tudo, de venda, marketing, business, o principal é o autoconhecimento. E aí eu fiz vários deles e eu gostaria que vocês saíssem dessa lâmina com a seguinte mensagem aqui. 2 coisas. Primeiro, tentem sair do seu conforto de estudar sua medicina no congresso. Comece a estudar outras áreas. Entenda que o mundo precisa de outros conhecimentos fora da medicina para nós. Eu fiz isso e a segunda sugestão que eu faço é que sempre que possível levem seus parceiros com vocês, sua esposa, seu marido e etc. Essa é minha esposa, minha vidoquinha. E aí tá aí o que vocês queriam saber, como é que foi o meu começo aqui, ó. Então esses são 2 vídeos do meu começo. Veja aí que eu tô de camiseta na minha casa, tava uma gritaria, o cachorro do vizinho tava lá latindo. E aí o segundo vídeo de preto, eu já tava com uma consultoria, com uma jornalista da TV Globo. Só que olha que legal, eu fico tentando falar e eu tô tão preocupado em falar que eu não consigo nem me mexer, eu tô parecendo um robô. Aí eu olho para ela, fico tentando, foi uma tragédia. E aí depois? Depois a gente melhora. Aí seguindo a trend de vocês aí, né, ó. O que eu fiz com isso? Fiz vários treinamentos, como eu falei, mas o mais importante, me joguei na rede mesmo. Comecei a me conectar. E aí eu comecei a fazer captação melhores, edições melhores, minha agência é melhor, eles fazem os filmadores são muito bons para mim, digamos assim, e a edição também. Normalmente tem um copywriter, ele traz para mim o nosso roteiro, eu dou uma olhada, faço a revisão e a gente já faz esse vídeo aí. E aí, como é que eu faço então para eu aliar a minha missão médica junto ao business e a missão do médico hoje em dia de uma maneira ética? Eu vou trazer alguns resultados aqui, não porque eu quero me mostrar, mas é porque eu quero que vocês entendam que esse é uma possibilidade de modelo e vocês também vão fazer muito melhor do que eu. Então, aí, a partir disso, eu tive a possibilidade de participar de 2 startups de Health Tech. Hoje, essa é uma delas, o Alivia, que a gente faz parte dessa inteligência emocional, a gente já está em fase de implantação.
E aí eu tenho uma outra startup aí que ela, eu não posso falar agora, mas que provavelmente, se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar apresentando para vocês, porque ela é feita para vocês. Eu tive a possibilidade de expandir as minhas unidades, então eu comecei em São José dos Campos com um consultório, depois eu expandi para mais uma segunda unidade de Jacareí e a terceira em Taubaté. E hoje nós somos a maior rede de saúde do aparelho digestivo do Vale do Paraíba. E aí com a mesma receita que eu recebi, eu consegui implantar na minha clínica uma consultoria que me ajudou a fazer uma acreditação. Acreditação ONA 2, então há um ano a gente já está com a ONA 2 e aí agora a gente reacreditou. E o mais importante de tudo, a gente está com NPS de 94%. Lembra aquela ponta do funil que eu falei? A gente liga para todo mundo e fala, e aí, você está feliz? Gostou do que você fez? Do que você recebeu? E aí está aí o nosso resultado aí de junho, agora inclusive, desse último mês. NPS 94%. Para quem não sabe o que é o NPS, é uma maneira de você classificar o quanto das pessoas estão felizes com você e quanto delas são promotoras do seu serviço e te indicariam. 94 é bom, tá? E aí essa é a maneira que eu gostaria que vocês pensassem no digital, e o empreendedorismo principalmente. A gente tem muita dificuldade de lidar com vendas e empreendedorismo, e eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma hoje. Então, eu queria que vocês entendessem que é que nem um foguete, que sem combustível ele não sai do lugar. Mas se a gente abastecer, vocês seguramente vão impactar muitas vidas e vão fazer satisfação do paciente. E o mais importante, vocês vão estar junto com essa jornada. Vocês não vão escolher a vida do paciente ou a sua vida. Vocês vão participar disso juntos também. Então tá aí, a gente já está caminhando para o final da apresentação. Eu vou compartilhar uma lâmina de outra apresentação que eu tenho de alta performance com vocês, mas que é o seguinte. O sucesso nosso, ele não precisa depender só do financeiro e do profissional, mas sim também da família, do pessoal e do espiritual. Principalmente do pessoal. Eu sou muito família, mas eu vou trazer só essa partezinha da outra apresentação para vocês, que eu recomendo fortemente a vocês que façam, cuidando muito bem da sua alimentação para a produção de serotonina, muito bem da sua hidratação para a produção de ATP, para que você tenha energia, atividade física regular para ter endorfina e o emocional em dia para você produzir muita dopamina. Por que eu falo isso tudo para vocês? Não só porque eu quero que vocês estejam juntos na jornada e se divertindo e tendo felicidade e qualidade de vida, mas também porque a comunicação não verbal pode representar até 93% da nossa comunicação. Ou seja, você comunica o que você é, não o que você fala. Muita atenção com isso. Por quê? Porque quem comunica o que fala somente, ele tem um prazo de validade. Você engana uma vez o paciente, depois ele nunca mais volta com você. Ao passo que se você tiver um estilo de vida igualzinho que você quer passar, a verdade aparece e você fideliza melhor. E aí lembra daquela pergunta que a gente falou lá no comecinho? Se você pudesse entender que as pessoas realmente pensam como isso mudaria as suas interações com a rede digital. A rede digital te permite com que você tenha métricas, feedback em tempo real e você consiga fazer seus resultados, basta saber utilizar. E aí eu termino com uma frase que eu gostaria de falar para vocês especificamente no dia de hoje, a essa plateia que escolheu empreender e ser bem-sucedido e próspero na medicina. Nem sempre os caminhos seguem aquilo que sonhamos. A gente sabe, quando a gente estava lá atrás, a gente queria ser médico e ninguém falou para a gente que era difícil para caramba, que você não ia dormir, você não ia perder muita coisa da família e dos eventos. Mas daí se a gente não deixar de sonhar, a gente nunca vai saber se o caminho que a gente não trilhou não existe de verdade. Então, permitam-se ser tudo aquilo que vocês quiserem. Sejam inspiração. Inspirem pessoas, inspirem-se a si mesmos e criem futuros. Então, muito obrigado. Está aqui os meus contatos, a minha rede social e ali está o link da minha playlist pessoal, quando eu quero fazer ativações de hiperfoco e ânimo, quando eu tenho que fazer alguns novos projetos. Muito obrigado. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar a Associação Médica Brasileira pelo evento, pelo congresso, agradecer o convite, parabenizar a comissão, né, na pessoa do Dr. Indrigo,
elogiar e é uma honra estar aqui. Estive nos outros anos e é um evento muito grandioso. E fui convidada para falar sobre medicina nas redes sociais, sobre o aspecto jurídico, né? Sou advogada, né? Sou especialista em direito médico da saúde, já atuo nessa área há 20 e poucos anos, sempre foi minha área. E depois da palestra brilhante do Dr. Walter, não serei eu que virei aqui com algum pessimismo para falar sobre judicialização ou virar para os senhores e falar, olha, não façam propaganda nas redes sociais. Muito pelo contrário. Então, o meu intuito hoje aqui é continuar com a mesma leveza, com o mesmo otimismo e passar para os senhores alguns pontos que são importantes do que tem acontecido hoje no cenário, né, jurídico da medicina. De fato, a medicina ela está sendo muito pressionada, os senhores sabem disso e, ao mesmo tempo, a medicina precisa se mostrar nas redes sociais. Né? Então, eu começo a minha palestra, eu vou passar alguns dados para vocês terem uma ideia. Aqui é só meu currículo, mas para vocês terem uma ideia, eu vou entrar no aspecto da publicidade, mas a gente tem hoje 34 mil processos, né, só em 2024, só no ano passado, ou seja, um crescimento bem expressivo de ano a ano. Né? Só de 2020 a 2024, um crescimento de mais de 30% nas ações contra médicos em início de carreira. Então, hoje, quando o médico ele sai da faculdade, e na faculdade ele é preparado para ser médico, ele não tem ideia do que ele vai encontrar no cenário aqui fora. E aí, quando ele sai, ele pensa, poxa, eu tenho que fazer captação, e captação, a gente pode falar abertamente sobre isso, porque o próprio Conselho Federal de Medicina reconheceu esse termo quando fala da resolução do ano passado, que trata da publicidade médica, a 2336, depois de anos em que a publicidade médica ficou engessada. Essa nova resolução avançou na questão da publicidade e reconheceu esse termo como podemos reconhecer dessa forma, só que dentro de uma ética, obviamente. Então, toda a profissão ela precisa ter a captação. Então, o médico ele se vê ali naquela necessidade que ele tem que ter a clientela dele mesmo, ele precisa captar. Né? Ele se vê pressionado pela judicialização, ele tem que ser gestor, ou seja, ele tem que sair com a cabeça dele de CNPJ. Ele não pode sair como CPF, mas na faculdade ele é preparado para ser médico. Apenas médico, ou seja, cuidar de pessoas. Mas ele é cobrado muito mais sobre isso. Então, assim, os números eles são grandes, muito grandes, e a gente tem várias fragilidades aí. Né? Hoje o Brasil ele é um país judicializado, a judicialização ela é muito acirrada. E quando a gente hoje parte para a rede social, e a rede social ela foi assim muito mais explorada depois da pandemia, onde a gente deixou de ter aquele contato pessoal com o paciente, aquele olho no olho, ela virou uma vitrine de exposição. Né? E quando a gente teve essa resolução, o ano passado, ela avançou em vários aspectos, só que ela também trouxe a contrapartida disso, que é o quê? O que a gente mais tem de problema hoje, que é a criação de expectativa. Né? A expectativa do outro lado, a expectativa do paciente. E hoje, quando a gente tem um paciente, e a gente pode falar que ele é consumidor, porque infelizmente o paciente hoje é visto como consumidor, né? O próprio judiciário enxerga ele assim, traz uma série de implicações no meio disso. E o consumidor ele tem uma expectativa muito mais aumentada com relação a isso. E quando a gente vai olhar hoje, poxa, mas por que médico é tão processado? Por que isso acontece? A gente pode considerar aí alguns pontos. A questão da expectativa distorcida da realidade. Então, hoje foi permitido o antes e o depois, que na verdade já acontecia. Isso sempre aconteceu na nossa rede social, a gente sabe disso. Hoje ele está permitido, mas com alguns critérios. Então, quais são esses critérios? Basicamente, eu não consigo falar hoje aqui de tudo que está possível na publicidade, na rede social, mas eu posso ter o antes e depois, mas explicando para o paciente, olha, nem todos os resultados são iguais, eu não posso ter efeitos especiais na foto, né? Eu tenho que ser claro, honesto, transparente ali, porque já vai criar uma expectativa natural quando eu mostro esse antes e depois. Se eu fomentar essa expectativa, aquilo volta contra mim. E aí, quando o CFM abre essa possibilidade, o cuidado dele é o quê? Evitar a mercantilização da medicina, exatamente para que não vire depois um viés oposto contra o próprio médico. E quando a gente vê uma judicialização, a gente vê vários fatores ali. A gente vê hoje um consumidor muito mais informado,
Ainda mais agora com inteligência artificial, porque as pessoas jogam tudo no chat GPT. Então, quando o paciente vai até o consultório de vocês, ele já vai com o diagnóstico, várias hipóteses diagnósticas, prescrição, né? Então, já vai assim. Então, imagina para judicializar isso, ele tem muito mais informação, né? Ele vai comparando com outros resultados, né? E recentemente a gente teve uma decisão péssima do STJ, que reconheceu até uma padronização de expectativa como parâmetro dentro de um processo de judicialização de estética. Então, assim, um senso comum, como se fosse uma espécie de senso comum, mas o que o senso comum entenderia como resultado bom? Então, isso gerou até um alarme dentro da comunidade médica de cirurgiões plásticos aplicarem a melhor técnica, terem um resultado satisfatório, mas o senso comum entender que aquilo não é suficiente. E aquilo abriu uma janela, então, para uma judicialização. Então, a gente está indo por um caminho sem limite daqui a pouco. Então, quando a gente vai para a rede social, é a maior vitrine de exposição. Então, por isso todo cuidado é possível, é necessário. Mas eu tenho que ter medo? Não, eu não tenho que ter medo. Eu só preciso ter estratégia. E aí eu tenho que escolher pares e eu tenho que me orientar para que eu não me exponha tanto, né? E encontrar formas disso. O desgaste na relação entre médico e paciente também é outro fator que atrai, né? Quando a gente volta lá atrás, aonde ainda a gente tinha tempo, né, para atender o paciente, para olhar olho no olho, isso ainda faz diferença na relação. Então a gente vê que isso também é um ponto importante. Já ouvi pacientes falando, o médico não foi processado porque ele era gente boa. Então, assim, ninguém parte do pressuposto que alguém quer errar. Quando há um erro, aliás, o termo erro médico nem é utilizado mais. A gente fala em falhas na prestação de serviço hoje, porque envolve uma cadeia de atendimentos, né? Você não pode rotular um médico hoje como alguém que errou. Então, esse desgaste na relação é outro fator. E a negligência informacional. Então, o que é a negligência informacional? É quando você faz o melhor atendimento possível e a obrigação do médico e o paciente hoje, ela é basicamente de meio, a não ser em algumas hipóteses de cirurgia estética, algumas questões à parte, mas é fazer tudo que estava ao alcance, o melhor possível, para o melhor resultado possível. Não necessariamente a cura, nem sempre vai ser dada a cura, mas é informar. Informar é necessário, sempre. Clareza, transparência, e a gente já fala em negligência informacional quando deixa de prestar alguma informação que é obrigatória, que é necessária. E hoje a gente percebe que a parte preventiva, quando ela não é bem feita, ou seja, a parte documental, e ela às vezes é chata de fazer porque dá trabalho. Um termo de consentimento, livre esclarecido, bem elaborado, bem claro, bem técnico, contrato de prestação de serviço, bem estabelecido, bem escrito, o prontuário, que a gente sabe que dá trabalho, porque ele tem que parar o atendimento, ele tem que preencher, isso protege o médico. Então, hoje a gente consegue afirmar que o que mais gera processo não é nem a prática médica, mas é a documentação. Ela gera uma vulnerabilidade muito maior. E isso o médico não aprende na faculdade, isso o médico não é preparado quando ele vai para campo. Então, vejam bem, existe rede social, existe documentação, existe prospecção, captação. Então, é tudo muito difícil conciliar, não é mesmo? É complicado. Então, assim, são grandes motivadores hoje de judicialização em alta, né? E aí é o que eu falei, essa publicidade médica, ela é necessária. E aí, quando a gente fala dessa resolução nova, ela foi estabelecida aí depois de anos, né, de um engessamento. E aí o médico, aí alguns pontos dela, o médico não pode se anunciar como especialista se ele não tiver o RQ. É outro ponto, né? Tem questão de anunciar preços também. Então, preço de consulta pode, de procedimento não pode. Tem vários pontos. Fotos com pacientes. Ela foi trazendo uma série de pontos ali que acabou abrindo mais a possibilidade de divulgação, a possibilidade de propaganda, de captação, mas sempre tem que ser lembrado aquele aspecto ético. E eu sempre falo que a medicina ela é uma profissão elegante, ela não é uma profissão apelativa. Então, existem formas de encontrar, de se fazer a propaganda, de se fazer a captação, mas sem ser apelativo. E quando a gente não é apelativo, a gente convence mais. Então, quando você tem uma estratégia dentro do que é permitido, mas sem precisar ser apelativo, você tem um resultado muito melhor.
né, no sentido de prospecção mesmo, propriamente dito. E hoje a gente tem os conselhos, aqui em São Paulo, né, estaduais, são o Conselho Regional de Medicina. Se a gente for avaliar isso, existe um histórico de condenação e a maior parte dos processos éticos hoje, eles são por publicidade indevida. Né? E o conselho ele não tem um braço ativo dele ter a iniciativa, geralmente é por denúncia. Então os médicos falam, mas o meu colega faz e não acontece nada com ele. Na verdade, a gente não sabe se não acontece nada com ele. E muitas vezes, e geralmente é por denúncia de algum colega que nasce um processo ético. Geralmente não é. E quando o médico recebe um aviso, começa como uma sindicância. E fica até um alerta aqui, porque a gente acha que sindicância é algo simples que o próprio médico deve responder e que aquilo vai morrer. Não é. Ali é um ponto estratégico que tem que ter um cuidado para responder e como responder, o que dizer e o que não dizer, porque ali pode nascer um processo ético. Então, assim, tem que ter um cuidado e também não sair apagando nada do Instagram. Aliás, o Instagram é a rede que é mais visível. Eu falo que a TikTok, né, é a mais complicada, mas o Instagram ele é muito visível. O site nem é tanto, mas o Instagram é. E aí, às vezes, quando o médico se depara com o Instagram e recebe uma sindicância, ele sai apagando tudo, mas ele já está tudo printado no processo. Então, assim, pode até apagar, mas não vai resolver nada. Então, assim, sindicância já está instaurada. E há formas de tentar minimizar ali ou até resolver em âmbito de sindicância. Então, não vale a pena responder correndo ou ficar nervoso ou responder de qualquer jeito ou não responder. Porque é visto até como uma falta de consideração. Então, assim, vale a pena ter esse cuidado, né? E desde 2020, o índice de condenação é sempre acima de 60%. Né? E aí tem uma escala de condenações, ela é desde advertência reservada, advertência pública, ela vai aumentando. E isso é muito pesado, porque é igual a gente que é advogado, né, no Tribunal de Ética. Mexe com a reputação, é uma sensação muito ruim. Né? Os médicos ficam muito nervosos quando recebem, porque dependendo do que aconteceu, ele já associa aquilo, mas eu vou ficar sem trabalhar, eu vou ficar suspenso, gera um pânico muito grande. E geralmente é o que eu falei, vem por rede social, vem por exposição de publicidade. Né? O conselho ele não vai apurar culpa, responsabilidade. Ele sempre vai se pautar no aspecto ético, no código de ética. Então isso é importante, né, os senhores terem essa questão. E no CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, por incrível que pareça, quando a gente vai falar em condenação, no âmbito de aspecto ético, né? Não vamos falar de nada de processo judicial. A gente sempre, os clínicos gerais são os que mais têm condenações lá, aí é uma perspectiva que eu trouxe. Depois ginecologia, obstetrícia, depois cirurgia plástica. A gente não sabe o porquê, qual é o motivo, não tem esse mapeamento, mas só para os senhores terem uma ideia. E agora, de um modo geral, como eu disse, o que mais coloca o médico em situação de fragilidade, hoje, dentro de um contexto de judicialização, vamos dizer assim, é exatamente a ausência de provas. Né? A gente sempre fala no direito que não ganha quem tem o melhor direito, ganha quem tem a melhor prova. Então, às vezes, um atendimento foi muito bem feito desde o começo, perfeitamente, mas na hora que a gente tem ali uma discussão judicial, a gente tem uma demanda, falta a informação que vai fazer toda a diferença. Né? E, por exemplo, a conduta médica ela tem que estar também, ela tem que estar evidenciada. Então, são muitas questões que sempre têm que ser observadas para que, né, os senhores estejam protegidos. A vulnerabilidade, ela nasce daí, ela se coloca daí. E essa questão da publicidade, ela vem realmente sendo cada vez mais necessária e precisa ser explorada na rede social. Então, seriam essas minhas considerações. Não ocupei meu tempo todo, eu tentei ser mais objetiva com relação a isso, mas eu estou à disposição aqui e eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada. Doutora Liana, você diz que as operam 60% no CRESP, no caso. Tá falhando o microfone. Agora, o cliente que entra com o processo contra o médico, quando o médico é absolvido, o cliente perde o processo, o médico é ressarcido de alguma maneira? Então, doutor Otton, no judiciário, aí até é bom o senhor ter comentado essa questão. A gente tem
perícia. A gente sempre fala que a perícia é a mãe das provas. Quando a gente tem uma ação envolvendo, eu não vou falar o erro médico, eu não gosto desse termo, a acusação de falhas na prestação de serviço de saúde. A perícia ela é a prova mais importante, até porque o juiz ele não tem um conhecimento técnico dessa área da medicina. Então, ele sempre vai se pautar, ele não é obrigado, mas é muito importante e é costumeiro ele se pautar na perícia. Na maioria das vezes, o médico não é condenado. Não assim, não é na maioria absoluta, mas ele tem um desgaste imenso da imagem dele, ele tem gasto, é um estresse. E acontece às vezes de não ser evidenciada a falha, mas existe aquela questão da negligência informacional, que também é uma nova modalidade de indenização. Não é normal, eu não vejo muito o médico fazer depois a ação inversa contra o paciente, se o paciente não conseguiu provar uma falha na prestação de serviço, mas é possível que ele faça sim, de pedir uma indenização por ele ter sido exposto. Não é comum, mas é possível. Né? E aí tem a questão da justiça gratuita também, que é outro problema que estimula, às vezes, a judicialização. Porque a justiça gratuita, ela está mais difícil de ser conseguida, não é tão fácil. Antes bastava uma declaração, olha, sou hipossuficiente, tananã, e a pessoa entrava com a ação. Então ficava uma fábrica de judicialização. Hoje o judiciário já tem pedido outras ferramentas, olha, extrato bancário, imposto de renda. E aí o que acontece? Quando você consegue a justiça gratuita, se o consumidor perder a ação, ele não paga nada. Foi uma aposta que ele fez, uma aplicação na bolsa, digamos assim. Né? Agora, se ele não tiver a justiça gratuita, aí ele vai ter custas no final, sucumbência, e aí ele vai pensar 2 vezes antes de ficar numa aventura jurídica. Né? Então, e tem a questão do seguro também, que eu acho que é importante falar aqui. Né? Antes, quando a gente falava em seguro de responsabilidade civil, era um tabu na sociedade médica. Hoje eu vejo também que algumas especialidades, principalmente as mais expostas, elas já pensam, elas têm receio. Obstetrícia, por exemplo, é altamente judicializada. Então, ela pensa em ter seguro, não divulga, obviamente, mas ela tem um seguro ali caso venha a ocorrer uma questão de judicialização, ela ter uma cobertura de indenização. Boa tarde, queria agradecer a todos vocês pela palestra. Juliana, você falou na parte de ações judiciais, você citou a negligência informacional, né? Como que a gente deveria se portar numa situação em que a gente atende o paciente e a gente precisa passar uma informação para ele que, no final das contas, possa ser prejudicial, piorar o quadro do paciente, né? Então, omitir essa informação seria uma negligência informacional, mas também fornecê-la, piorando o caso dele. Considera também uma negligência informacional, uma irresponsabilidade do médico? Não. Quando a gente fala assim na negligência informacional, vamos supor que ele vai passar por um procedimento eletivo, por exemplo, e que apresenta riscos. Então, eu vou dar um exemplo clássico, cirurgia plástica. Ou qualquer outro procedimento eletivo, e aí ele vai assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Aí vai ter riscos de cicatriz, vai ter um efeito secundário ali decorrente do procedimento principal, tudo que pode ter ali um impacto que vai incomodar e que vai causar um problema nele, ele tem que saber de antemão que aquilo vai acontecer. Ou seja, você vai resolver uma questão, mas você vai ficar com um BO, digamos assim, para que ele pondere se aquilo vale a pena ele ser submetido ou não. Agora, quando você fala dessa questão, seriam assim casos graves, por exemplo, um caso de câncer, em fase terminal. O médico vai saber até onde ele vai divulgar ali o que vai acontecer com o paciente, ou até se o paciente tem uma estrutura emocional para saber, entendeu? Aí é o médico que vai sentir, aí já difere da questão da negligência. Ou se vai ser comunicado ali para a família, aí vai da sensibilidade de vocês. Agora, esses casos da negligência informacional, elas seriam mais com relação a eu não fui transparente o suficiente para pautar o paciente de informações para que ele tomasse a melhor decisão para ele, entendeu? Entendi, muito obrigado. Eu queria só aproveitar aqui na pergunta anterior, foi falado de seguro médico, e aproveitar que fazer uma propaganda da PM. Todo associado da PM, ele tem direito a uma assistência jurídica, tá? Sem custo. Então,
não posso deixar de passar isso aqui, senão eu levo puxão de orelha do meu presidente. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço as palestras. Sou eu aqui. Tá? Meu nome é Felipe, eu não sou médico, né? Eu estou aqui realmente para ouvir vocês. Já atuo na área da saúde há algum tempo, empreendendo. Inclusive, eu sou de São Paulo, mas atuo em Manaus, então eu sou vizinho ali do Dr. Emanuel. Minha pergunta vai para o Dr. Walter. Eu tenho uma assessoria especializada em levar médicos para a área digital. E agora a gente está criando um produto onde a gente vai trabalhar toda a jornada do paciente dentro dessa estrutura, auxiliando ele tanto na parte de exames quanto na parte de laboratorial e a prevenção também. Então, realmente construindo uma comunidade de saúde em cima do digital. E dentro disso, é de grande importância a questão da consulta em si para mim, né? Da experiência da consulta, né? dentro desse ecossistema, porque isso traz a retenção. Né? Eu queria ouvir de um médico que atua com a área do digital, a importância da experiência dentro da sua consulta ali, dentro do trabalho de retenção e relacionamento com o paciente. Obrigado. Essa questão é muito importante do ponto de vista, assim, principalmente para quem é o clínico, né? Ele tá, assim, para todos os médicos é importante, mas para o clínico ele depende muito da recorrência da consulta, né? E mais do que isso, a hora que você vai fazer uma propaganda, entre aspas, positiva, o paciente tem que sair dali feliz. Não só com ele, mas para que ele indique para quem ele gosta também. Então, a experiência no meu consultório, particularmente, é muito importante. A gente até fez um dos itens obrigatórios ali na acreditação ONA 2. Então, a ONA serve para isso também, para balizar qual é o critério de qualidade do seu consultório ou do seu hospital. E a gente fez um treinamento lá específico com as nossas atendentes, baseado no jeito Disney de ser, né, de atender. Então, obviamente que a gente não é a Disney, mas a gente entende que é importante que você acolha muito bem. Basicamente, o que a gente faz é tentar personalizar ao máximo possível todos os pacientes e entender mais o lado dele do que o nosso mesmo. Então, tenho pacientes, por exemplo, que vêm de fora do Brasil, de Dubai, da Irlanda, Estados Unidos, e aí a gente entende que o tempo dele no Brasil é muito diferente. Então, normalmente a gente faz uma videoconferência, ele vem para o Brasil, já desce em Guarulhos, já vai para o meu consultório, e lá a gente já conecta junto com a cardiologia e os exames laboratoriais raio-x, por exemplo, para ele fazer tudo na mesma tarde já. A minha equipe lá, ela já faz esse agendamento prévio. Isso você tem que costurar muito bem com suas empresas de suporte. E daí quando ele entra, já vai em todo esse circuito e no dia seguinte você já está operando ele e ele volta em 3 dias para Dubai. Então, é um carinho que você dá, né? Eu acho que se eu tivesse que dar uma palavra para a experiência, é o mimo, é o carinho, né? Que todos nós queremos quando vai num consultório de experiência, né? Boa tarde. Meu nome é Karine, eu sou do Rio Grande do Sul e eu gostaria de saber do Dr. Walter dicas práticas de como a gente realiza atendimentos particulares antes mesmo de se descredenciar dos convênios. Karine, essa pergunta aí, ela me... Sim, vou te falar, vou começar que eu sou pai de 4 filhos. E mais o Nori, que é o meu cachorro de 45 quilos. Então, assim, a gente, se tiver alguém que está nesse perfil aqui, a gente não pode errar muito. Então, eu não vou aconselhar ninguém aqui a sair dando tiro e agora eu não faço mais nada e vamos abrir um... Eu acho que a gente tem que fazer transições. E por muito tempo eu pensei que isso era uma coisa ruim para nós, né? Como é que eu vou chegar no nível A, né, de pacientes, high ticket, se eu não abandonar o convênio, por exemplo, né? É muito difícil para nós fazer isso, né? Então, o que eu fiz particularmente? A gente tem 2 caminhos. Ou você já começa direto com essa comunicação, digamos assim, do universo, falando, olha, eu sou high ticket e eu vou atender só particular. Ou você vai escalonando isso já em projeção. Você fala, eu vou atender esse convênio X, depois é o secundário e aí eu vou finalmente para o particular. Independente do qual é a sua escala, 2 coisas são importantes. Primeiro, que nós somos médicos, se der tudo errado, a gente dá plantão e aí a gente paga a conta no fim. Eu acho que essa é o grande pulo do gato nosso.
Segundo que, assim, a hora que você fizer esse escalonamento e for, independente de qual dos caminhos escolher, é importante a comunicação. Você tem que começar a entender qual é aquela jornada que eu falei do paciente particular. O que ele espera de você e como que é o atendimento dele para você captar ele. Então, eu sugeriria isso. Acho que é interessante você até lançar a mão bastante da rede digital para isso, porque, em geral, o paciente high ticket, ele é um paciente bem antenado, ele é um paciente que estuda você, estuda a doença, bota no chat GPT para ver o que é a cirurgia que ele vai fazer. E aí, se você traz ele para cá de uma maneira mais estruturada, assim, mais com bastante acolhimento, ele gosta mais. A segunda coisa, ele não gosta de muita enrolação. O paciente particular, ele gosta de chegar, ser atendido e você já dá o valor para ele e resolveu. A segunda parte importante dessa estruturação é aquele final da minha apresentação. Então, por que eu apresentei que você consegue expandir a sua clínica e fazer acreditação? Isso agrega valor, né? Então, quando você for fazer a montagem do seu modelo de negócio, é importante você ver que o equity, que é o valor mesmo da sua empresa, tem que estar alto. Porque é isso que ele vai ver na sua empresa. Ele não vai ver você médica só como valor, ele vai ver o entorno da experiência. Então, começa a montar isso. Começa a ver como que eu faço para facilitar atendimento, como que eu faço para ele ter experiência de espera na minha sala sem ficar reclamando muito, como que eu faço para ele receber um feedback depois. Eu acho que essas coisas são importantes. E o último item importante é que a gente receba toda a receita e a gente reinvista. Então, um dos objetivos de eu mostrar ali o resultado meu é isso. O que fazer quando você começa a alavancar e ganhar? Você não pode só trazer para você. Você começa a reinvestir na sua empresa. Daí começa a chegar nesse nível que você quer. Boa tarde, meu amor. Pessoal, as aulas foram ótimas, obrigado. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou psiquiatra. Até outro dia desses, eu não deixava nem ter WhatsApp no meu consultório, porque eu entendo que bom para escrever português é o Machado de Assis. Porque as mensagens são muito curtas, muito breves, não tem prosódia, né? Para os meus pacientes em particular, a prosódia é fundamental, né? Aí o pessoal parou de atender telefone, agora eu tenho que deixar o WhatsApp, porque ninguém atende telefone. Então, para confirmar a consulta, marcar a consulta, tem que ter o WhatsApp, né? E agora, recentemente, comecei a atender consulta online também. E eu tenho observado uma questão que você falou, que essa questão de valor, né, de valorização. Tenho visto gente muito ruim de serviço cobrando o dobro do que eu cobro, sabe, com a agenda muito cheia, né? Então eu vi que eu não tenho escapatória. Eu vou ter que mergulhar nesse ponto, por isso que eu estou aqui hoje. Então, o que eu queria perguntar é sobre, assim, o que me deixava com mais receio era o assédio. Por exemplo, receber muita pergunta, muita mensagem e não responder tudo, porque eu entendo assim, se alguém pergunta alguma coisa para mim, eu tenho que responder, né? Esse era o meu medo desses meios de comunicação que mandam coisas para a gente por escrito, né? E coisas muito mal escritas, né? E eu tenho que responder, né? Como é que você lida com isso? Eu não sei se na sua clínica, talvez seja menos, né? Porque o paciente psiquiátrico ele é um pouco mais complicado para esse tipo de coisa, né? Mas eu queria que você comentasse alguma coisa, como é que você lida com isso. Então, por exemplo, se eu for fazer um Instagram, que eu nem tenho, não tenho Instagram, nada disso, não tem TikTok, não sei o que é Reel, eu sei que o pessoal comenta sobre essas coisas. Mas vou ter que aprender, vou ter que contratar alguém para me ajudar nisso aí. Estou todo mundo rindo de mim aí. Você não está sozinho, não, fica tranquilo. Então, eu queria que você fizesse comentário sobre isso. Assim, obrigado. Nada, assim, só para uma questão prática para terminar com a Karine, eu lembrei. Quando você for fazer a alavancagem de particular, você separa um horário da tua agenda, você não precisa fechar ela inteira. Você coloca convênios e bota lá 3 horários lá, que toda vez que alguém ligar já é imediato.
Então, primeiro assim, não se sinta sozinho, você está no meio de nós. Eu era um desses, e inclusive eu fui um revoltado, que eu descobri que a gente tem que brigar mesmo. E eu pensei exatamente igual a você. Falei, poxa, a gente estuda 15 anos pra caramba, assim, faz FUVEST, entra na faculdade, a gente estuda de verdade, e em boas escolas. E aí chega na hora H, um cara que não estudou nada, é um artista bom. Então, o que eu cheguei à conclusão? Hoje, a inversão de valor eu prefiro primeiro aparecer do que ser. E nós somos o que vai ser depois aparecer. Então, entra nesse jogo, briga. Essa é a minha primeira observação. Segundo, assim, você não é obrigado a responder de imediato tudo, assim, automático, não. Não se sinta, assim, enclausurado por causa disso, até porque você não tem estrutura ainda, né? Então, quando está você sozinho, é difícil. Se você tiver você e uma secretária, melhora um pouco. Aí você vai aumentando o RH depois, ao longo do tempo, de acordo com a possibilidade e necessidade. E você vai ver que dá para escalonar isso. A única questão é assim, é interessante que você faça comunicação não como esse ou esse. Então você falou, por exemplo, que não consegue, você precisa falar muito e às vezes não dá tempo. Quando você usa o digital, muitas vezes você coloca um vídeo teu falando qualquer coisa lá, que eu tenho certeza que tem um monte de assunto para falar, esse assunto ele já vai estar complementando o teu tempo, não parece, mas ela ia te perguntar isso na sua consulta, só que ela já viu o vídeo. Mas cobra isso. Cobra isso. No primeiro momento não precisa cobrar, mas depois você vai receber. Então use como uma extensão. Eu acho que esse é uma mensagem para esse momento seu. Assim, e a segunda coisa, assim, não fique com medo muito de falar. Na internet, a bem da verdade, você não é obrigado a ficar aparecendo toda hora, sabe? Você aparece se você quiser. Agora, se não quiser, você pode postar uma foto, fazer um texto, não precisa ser um negócio. Mas você precisa estar com presença, principalmente por causa do topo do funil que eu te comentei. Qualquer uma delas, assim, o importante é que você esteja lá, para que a hora que alguém for buscar, sim, eu vou falar um termo que vai denunciar aqui, mas é a páginas amarelas de hoje, tá? Então, se você não tiver com o teu nome na página amarela, ninguém vai te achar hoje mais. E o GPS tem que estar lá dentro do Google, né? E tem que ter o guia mapográfico para te encontrar. Então, hoje você não vai ser encontrado se não tiver nessas duas, uma página amarela e uma mapográfica. Você precisa só botar lá o teu nome, para que quando alguém buscar psiquiatra, ele apareça você lá. Gente, obrigado. Eu vou terminar aqui, vou dar a palavra também para o Dr. Jorge. Queria agradecer vocês. Vocês não permitiram nem a gente fazer perguntas, mas a gente tem acesso a eles aqui, a gente faz as nossas perguntas em particular, mas obrigado aí pela contribuição de vocês. Estão me ouvindo bem? Porque eu não estava conseguindo ouvir aqui, o nosso estava meio fechado aqui o teu microfone. Bem, eu vou querer fazer aqui um minuto de considerações finais. Realmente não tem a agradecer a doutora Juliana, o doutor Walter, pela apresentação, o nosso colega Guilherme, que é representante dos médicos jovens. E como o doutor Walter falou no início da apresentação dele, seja sempre, fale a verdade, baseada em evidência, respeitando a lei da publicidade médica do Conselho de Medicina e tenha estabilidade jurídica. Então, perceba que isso daí é o segredo, porque não só de denúncias de médico para médico acontece no CRM, hoje a judicialização da medicina, como muito bem colocou a doutora Juliana, está muito intensa. Então hoje já tem empresas só para fiscalizar o Instagram das pessoas, bota a inteligência artificial exatamente já para pegar o histórico daquela pessoa, e se ele estiver publicando qualquer coisa que fuja disso daí, então é uma fiscalização muito intensa, baseado até com o auxílio da inteligência artificial. Então, prestem minha atenção, lembre sempre desse conselho do Dr. Walter, que eu acho que todo mundo vai ser feliz. Muito obrigado a todos e eu espero que tenham gostado.